a expectativa de taxa de juros você acha para o final desse ano? Qual a expectativa do mercado? Continua? O que que você acha? O mercado tá em 15,25, se não me engano, acho que é por aí mesmo, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, eu acho que deveria ser para muito mais, e acho que depois a gente pode explorar isso. Mas é isso, né, infelizmente a gente teve que ter um novo ciclo de alta da Selic, a gente já estava no sub 1% ao mês, que dá uns 12,68 mais ou menos, aí passamos disso e estamos indo lá para o 15, então estamos com juro mais de 1% ao mês de novo, infelizmente. Para você deveria ser mais alto os juros, é isso? É. Por quê? Porque olha só, Carol, a gente tá num cenário muito desafiador. Desde quando o Haddad mudou a meta do arcabouço fiscal, o mercado vem enfrentando várias dificuldades. Então, o Lula entrou no governo, algumas pessoas estavam inseguras, o Haddad foi lá, anunciou o arcabouço fiscal, tirou o teto, né, que era a âncora fiscal do Brasil, Sim. e colocou o arcabouço fiscal. A hora que ele colocou o arcabouço fiscal, o mercado começou a melhorar. Os juros começaram a cair, a bolsa começou a melhorar e, o próprio câmbio começou a melhorar, e aí as expectativas de inflação caíram, a gente iniciou um ciclo de queda de juros. Mas, no ano seguinte, lá para março, ele anunciou a mudança da meta fiscal, porque não ia conseguir cumprir. Horas, se quando a gente não consegue cumprir o fiscal, a gente muda a meta, é porque não existe arcabouço, né. Exatamente. Porque uma coisa é, poxa, o que que o teto fazia? Quando a gente não cumpre a meta, começam vários dispositivos a acontecer, obrigando você a reduzir o gasto, então era uma obrigação. Então no pós-pandemia, a gente teve não podia reajustar salário mínimo, né, salário de funcionalismo e tal, começaram a não podia ter contratação. Então vários dispositivos foram lançados por conta do teto que a dívida PIB começou a cair, né, primeiro ela subiu muito por conta da emissão do auxílio emergencial, depois ela desabou. E eles entregaram uma dívida menor do que o governo anterior, foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Eh Aí, só que o arcabouço ele tirou esses gatilhos e colocou uma meta, e se você não cumpre a meta, meio que nada acontece. E ele não só não cumpriu a meta, como ele alterou a meta. Então, aí o mercado falou assim: "Opa, espera aí, então não existe mais arcabouço fiscal no Brasil, o governo vai gastar quanto ele quiser", e quem é o mercado financeiro que acaba financiando a dívida pública falou assim: "Não, não quero mais financiar". Então as taxas de juros começaram a subir, os leilões do Tesouro Direto começaram a espirrar, que é assim, não tem demanda. O Tesouro fala assim: "Ó, eu vou colocar aqui, 100.000 títulos de B35 principal. Quem quer?" Cri, cri, ninguém queria. O câmbio começou a disparar, bateu 6,30. Com isso, a expectativa de inflação aumenta também, porque cada 10% de desvalorização cambial é mais ou menos 1,4 aumento de preço de alimentos, que bate diretamente na popularidade. E foi aquele caos. Até que uma hora o Tesouro bateu lá e falou assim: "Ó, é o seguinte, eu não vou conseguir financiar a dívida pública. Eu tinha 7 meses de caixa, agora eu tenho 6, agora 5, agora 4 e aí? Daqui a pouco eu não vou ter nada". Aí o governo começou assim: "Não, não, veja bem, pessoal, mercado, eu prometerei que eu vou cumprir a meta fiscal, vou anunciar 40 bi de corte do orçamento". Eh, Simone Tebet começou a falar bem do Banco Central, Lula começou a falar bem do Banco Central, até Glaze falou bem do Banco Central, né, então as coisas começaram a mudar. Só que tudo isso teve um custo, e o custo foi a desancoragem das expectativas de inflação. O modelo de inflação do Banco Central, ele faz as previsões dele e cospe a expectativa dele de inflação. Uma das coisas mais importantes, uma não, a coisa mais importante para inflação de fato é a expectativa de inflação. A expectativa de inflação é o que mais influencia na inflação de fato. Por quê? Porque somos todos nós aqui que reajustamos os preços, né. Então você tem os seus produtos, você vai reajustar o preço dos seus produtos de acordo com um cenário, com a sua expectativa do que vai ser a inflação. Sim. Se tem uma inflação ancorada em torno da meta, você reajusta mais ou menos a meta, você fala: "Ah,
3%, vai ser essa a inflação, vou reajustar em 3%. Se você acha que não existe mais meta, que a meta pode ser qualquer coisa, na dúvida, você reajusta um pouco mais. Você fala assim: "Eu não quero perder margem, eu não quero entrar no prejuízo, Sim. eu não quero ter que demitir, eu não quero descontinuar a minha empresa por um problema de, né, tive que comprar mais caro, quando fui vender não consegui colocar", enfim. Na dúvida, você reajusta um pouco mais. E aí a gente entra na espiral inflacionária. Então o que está acontecendo hoje? A gente tem uma expectativa de inflação que está em quase 6 para esse ano, 5 para o ano que vem e 4 para os outros anos. Só que a meta é 3, né. Então, não tem meta. A meta quanto tempo faz que a gente não, cumpre a meta de inflação? 3 anos. Uhum. É uma loucura isso, né. E já tá projetado para não cumprir os Certo, próximos anos. cumprir os próximos todos. Todos os anos que tem expectativa de inflação no relatório Focus estão Então fora da meta. 2028 está 3,75, mas ainda fora da meta, né, mais para 4 do que para 3. Então, esse cenário é exatamente o mesmo cenário que estava em 2016. A gente fechou 2015 com inflação de 10,67, 2016, governo Dilma, estávamos com uma inflação muito alta. sim. Tivemos impeachment e entra em março de 2016 o Ilan Goldfarb, que era do Itaú. Ele entra, o mercado começa a melhorar, o Temer anuncia teto de gastos, começa a fazer, Arrumou a casa. arrumou a casa, fez outras reformas, colocou Ilan no Banco Central, expectativas de inflação começam a desabar e o mercado começa a cobrar queda de juros. Ilan não cortou, não cortou, não cortou, foi cortar só em outubro. Demorou muito tempo para cortar. Fast forward 1 ano e meio depois, a expectativa de inflação, a inflação de fato, estava 3,87, na época a meta era 4, Aham. então a expectativa caiu abaixo da meta, e todos os anos de expectativa de inflação estavam ancorados em torno de 4. Por que foram baixar para 3, né? Você vê, não, mas foi bom baixar para 3. Sim. Em 2020, 2019, a inflação estava rodando em média a 3, com períodos de 2,80, Controlada, né? totalmente controlada, em torno da meta, com expectativas de inflação ancoradas em torno de 3. Uhum. O problema foi depois, foi o pós-pandemia, Sim. né, a gente começou a gastar demais, esquecemos que o fiscal era importante. Então, como é que a gente controla, como é que a gente quebra a espinha dorsal da inflação, que no final das contas é a expectativa de inflação? Como é que a gente faz os agentes se reancorarem nas expectativas de inflação? O Banco Central precisa ser mais rock, mais austero. Ele precisa falar assim: "Vou fazer o que tiver que ser feito para controlar a inflação". Sim. E isso significa surpreender o mercado com uma Selic mais alta. Uhum. E provavelmente o pessoal deve estar perguntando assim: "Ah, mas pô, isso vai acabar com a atividade e tal". Mais ou menos, isso desacelera a atividade no curto prazo, mas quando você tem uma política bem austera, você diminui a expectativa de inflação de longo prazo e, portanto, você diminui o juro de longo prazo, Sim. que é o que as empresas usam para fazer financiamentos, investimentos e tal. Então você aumenta o PIB potencial de longo prazo. Sim. Então isso era o que deveria ter sido feito, se você fosse fazer o mesmo bom trabalho que Ilan fez e toda a sua equipe, Berriel, enfim, quando entraram no Banco Central. Mas não é o que esse Banco Central está fazendo. Ele acabou de anunciar na última reunião do Copom que vai reduzir o passo de alta, né, porque quer esperar os efeitos defasados das altas que ele deu anteriormente. Porque o Galípolo foi indicado pelo Lula, o novo presidente do Banco Central. Você não acha que tem um dedo político aí para essa ata do Copom ter vindo mais light? Eu não acho que tem dedo político, mas eu acho que o próprio Galípolo se sente Pressionado. pressionado. Sim. Não que o Lula de fato pressione, mas eu acho que ele se sente pressionado.
Antes do Copom, ele tinha uma linha muito mais heterodoxa do que ortodoxa, né. Ilan não, Ilan sempre foi numa linha super ortodoxa. À la Bevilacqua, que também foi outro presidente do Banco Central que fez uma alta gigantesca e depois fez o maior ciclo de queda da nossa história. Ilan também foi o segundo maior ciclo de queda da nossa história, porque controlou a inflação e depois pôde cair. A gente não, a gente está no segundo ciclo de alta, porque não controlou a inflação da primeira vez, porque deixou espaço, porque deixou a expectativa desancorar. Então, se você não faz direito a primeira vez, você tem que fazer 2, 3, 4 e nunca tá ancorado. E aí você acha que o problema é a meta. Não é a meta, é a condução da política monetária e a ancoragem das expectativas de inflação. Então você acha, assim, o Boletim Focus projetou 15%, projeta hoje 15% para o final do ano. Você acredita que a gente pode passar de 15%? Eu não tenho confiança que a gente vai passar de 15%, eu acho que a gente deveria passar de 15%. Ah, tá. Mas que não, provavelmente não vai acontecer por Não uma vai questão acontecer. política. Por uma falta de pulso firme do Banco Central. E Marília, os juros altos, como estão agora, ele afeta mais o pobre ou o rico? Para quem está nos assistindo aqui que talvez não tenha esse entendimento. O juro alto afeta todos, tanto o pobre ou a pessoa de classe mais baixa que vai pegar um financiamento para consumir, para comprar uma geladeira, alguma coisa assim, ou os grandes empresários que vão tomar financiamento de longuíssimo prazo para investir. Então, afeta todo mundo, tá. Agora, o juro alto, ele é uma consequência, né, de toda essa política fiscal que, por outro lado, está expandindo a economia. Você tem o Banco Central tirando lenha da fogueira, tentando desaquecer a economia, e por outro lado você tem o governo anunciando cada vez mais medidas de estímulo ao crédito. Sim. Então, quando você vê dados de concessão de crédito, a gente está com a Selic a 14,25 e os dados de concessão de crédito não param de subir. Viralizou a Gleisi Hoffmann, né? Para nos juros tá caro, pega o empréstimo do Lula, que é um empréstimo novo que ele está colocando para a população e que já Vai dar 50 milhões de problema, né? pessoas, 50 milhões de pessoas se inscreveram com uma média de R$ 9.000 por pedido. Ou seja, a gente está injetando mais dinheiro no mercado com uma inflação que já está com falta de controle. Outro ponto, né, Marília? Queria saber até a sua opinião. A questão da isenção da cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Porque a gente já está com problema, os cofres públicos já estão com problemas, né? A gente está gastando mais do que arrecada. O nosso arcabouço fiscal não está funcionando. E aí agora a gente vai tirar uma arrecadação muito importante, que é pessoas que ganham ali até R$ 5.000 que pagam imposto hoje. Como é que você enxerga isso para nossa inflação, para nossa taxa de juros? Qual o impacto disso? O governo diz que vai taxar os mais ricos e que vai compensar. Mas a gente sabe que pode ter um problema aí, né, de compensação, né? Você sabe que eu fui num evento do Fábio Jambiagi, né, que é um dos papas de gestão de políticas públicas no Brasil. Eu estudei a faculdade inteira com os livros dele, eu acho ele incrível, assim, meu grande herói. E eu tive o super prazer de ir lá no INSPER, num evento dele, e perguntei, né, para ele como é que tipo de política a gente deveria fazer, né, tá certo, as políticas não. E ele falou assim: "Olha, essa política é uma política completamente ineficiente, né, tanto o reajuste de salário mínimo, quanto isenção é uma política completamente ineficiente". Primeiro porque, assim, você tem cada vez mais no Brasil, as pessoas, os trabalhadores fora do mercado, CLT? CLT, né. Então você tem muita pejotização, MEIs, enfim, e quem é CLT mesmo, recebe um salário mínimo, é a minoria da população. Se não me engano, ele deu um número de 20%, é muito, muito pouco. Então isso, impacta muito nos cofres públicos e, na prática, não tem impacto nenhum na melhora do bem-estar e na sociedade como um todo. Esse Essa questão da isenção até R$ 5.000 é a mesma coisa, você faz as contas lá, quem recebia até R$ 5.000 pagava um imposto de acho que R$ 158, alguma coisa assim. E aí um ano de inflação alta já come todo esse benefício que você teria. Então você
tem um custo muito grande nos cofres públicos em troca de 1 ano de inflação a mais que você vai ter, obviamente, porque você não consegue pagar esse dinheiro, né? Você está em déficit, vai aumentar o déficit ainda mais, não vai conseguir pagar esse dinheiro, vai ter que aumentar a dívida, pagar mais juro, enfim, gerou inflação. Então é uma política muito ineficiente do ponto de vista de resolver o problema das pessoas. E aí a pessoa recebeu o benefício, ficou feliz, mas viu que não mudou a vida dela. Porque no ano seguinte, o poder de compra dela novamente caiu. Diminuiu. Exato. Então, não adianta, a pessoa tá sempre correndo atrás do rabo, assim, sente que tem um poder de compra muito baixo. Aí pede mais estímulos, o governo dá mais estímulos. Inflação A só. inflação sobe, ela perde o poder de compra de novo, pede mais estímulos, e aí a gente vai cada vez mais aumentando a dívida pública. Então, é uma política extremamente ineficiente, né, você tem Você acha que essas medidas foram eleitoreiras? Porque a gente sabe que a desaprovação do Lula aumentou muito, principalmente entre os mais pobres, e começou a preocupar as alas do PT. Porque eu sinto que o pobre acordou. Ele tá vendo que tá consumindo menos. Ele vai no mercado, já não consegue comprar os mesmos produtos. Porque o ovo tá mais caro, a gasolina tá mais cara, enfim, a carne tá mais cara. Eu fui prometido comer picanha e daqui a pouco nem o ovo tá conseguindo comer, de tão caro que tá. E isso bateu muito na desaprovação do Lula. Só que o Lula sabe como comprar voto, digamos assim, vai, de certa forma. Essas medidas não são muito populistas, eleitoreiras, visando 2026? Com certeza, com certeza. São é que eu falei, do ponto de vista de estratégico e de longo prazo, elas são muito pouco eficazes Uhum. para mudar a vida das pessoas. Mas do ponto de vista de popularidade, elas podem ter um apelo maior. Mas assim, também foi um pouco do que aconteceu no final do governo Bolsonaro, né, aquele auxílio de R$ 600 ficou demais. E Hum. também foi um dos principais causadores aí do problema que a gente tem hoje de dívida. Então essa questão da reeleição é um problema que a gente sempre tem, né, De ambos os lados, sempre ambos vai. os lados, sempre vai ter e como é que a gente evita isso, eu acho que é uma discussão importante para a sociedade, né, porque no Brasil Numa corrida dos ratos, né? total. Aquela famosa, a gente fica correndo e parando sempre no mesmo lugar. O que a gente conversa aqui com muitas pessoas, é muito legal aqui entrevistar no podcast, porque a gente vai pegando informações de diversas pessoas com diversas opiniões, mas todas elas chegam no mesmo lugar, que o Brasil falta um plano de futuro. Porque qual que é a ideologia hoje do Brasil? É o bolsonarista lutando contra o lulista, né? É a esquerda contra a direita. E a gente tem 4 anos de governo. E aí a preocupação é fazer planos de curto prazo, pensando que acabou os 4 anos, tem que se reeleger. Não Sim. pode perder para o opositor. Só que aí a gente não tem um plano de longo prazo. Porque a gente precisa plantar agora, com calma, para que a gente colha no futuro um plano. Mas não existe esse plano. E aí a gente sempre fica nisso. Aumenta os juros, baixa os juros. Aumenta os juros, baixa os juros. Toda hora a gente fica nessa corrida dos ratos. E a gente não tem um plano para realmente melhorar o país, né, Marília? Exatamente isso. Eu fui também num evento, agora eu não me lembro qual, que a pessoa que estava palestrando falou uma frase que eu adorei: "O Brasil é o país do trade, não é o país da posição estrutural. Você investe no Brasil, de uma forma oportunista. Sim. Então tem épocas que o Brasil tá barato e pode ser que o preço de commodity suba e especificamente nessa época eu vou Exato. fazer um trade, né, Vida dessa, uma montanha-russa, né? uma montanha-russa, não é aquele país que você fala assim: "Não, eu quero ter uma posição estrutural no Brasil, porque o Brasil lá pra frente vai ser um expoente não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá". Não, não é o caso. Então, é isso, né, a gente tá sempre 2 anos de governo, 2 anos de eleição, 2 anos de governo, 2 anos de eleição. Então é muito difícil. É 2 anos arrumando a cagada do final do outro mandato, que prometeu demais e distribuiu. Aí depois mais 2 aí vira a corrida dos ratos, realmente. Porque a gente não consegue ter um plano de futuro. E até essa questão que a gente estava falando da Gleice falar isso, o que que acontece? As pessoas não entenderam, porque muitas pessoas precisam de empréstimo, estão aí desesperadas, né? E aí o que acontece? Você tem que colocar o seu FGTS como garantia, né? Ou seja, um dinheiro que é seu, do trabalhador. Então, olha como que isso, né, em garantia para o banco. Então, olha o problema que gera isso, né? Quer dizer, ó, te empresto, mas você precisa dar o seu FGTS como garantia. Você tá Olha você tá emprestando seu próprio dinheiro, tá pegando Exatamente. emprestado seu próprio dinheiro. Né? E aí é por isso que a gente tem que falar essas coisas, e aqui a gente nem entra no viés político, né? Se foi
a Gleice, enfim, Lula, tal, mas a questão é que o que está sendo feito, o que está sendo proposto, está errado, porque você está emprestando seu próprio dinheiro e não faz o menor sentido. E os próprios bancos estão assim meio, não, eu não vou fazer, porque nem eles estão acreditando nesse projeto. Eles estão com medo de fazer, né, de seguir isso. Você não acha, Marília? Eu acho assim, o que mais me assusta nessa situação toda é que a população não está precisando de mais empréstimos. Quando você olha, os dados de comprometimento da renda das pessoas, está muito acima de 2014, 2015. Uhum. Quando você olha, dívida das famílias, as famílias estão muito endividadas. Leilões de imóveis triplicaram, né, por não conseguir pagar em dia a parcela. Pois é, então assim, o comprometimento da renda está alto, as pessoas muito endividadas, e o governo estimulando mais os empréstimos. Esse cenário de crédito no Brasil, para mim, está muito arriscado. Você olha também spreads de crédito no mercado, né? CRIs, CRAS, debêntures, CRI, SACE, estão nas mínimas históricas. Sim. Então, muita oferta de crédito a preços, spreads de crédito historicamente baixos. A taxa de juros está alta, então as taxas de juros dos empréstimos estão altas, mas os spreads de crédito estão muito baixos. Numa população altamente alavancada, um alto comprometimento da renda, e se você tivesse isso num cenário de crise econômica, eu compreenderia. Ah, mas é crise econômica, a gente precisa estimular a economia, muita gente em situação complicada e tal. Não é o caso. A gente está com PIB acima de 2%, acima do nosso PIB potencial e desemprego na mínima histórica. Exato. Horas, se nessa situação de PIB acima do potencial e desemprego nas mínimas históricas, você vai estimular a economia, o que você vai fazer na crise? Exato. Porque se você estimular na crise, estimular na economia, você não vai ter dinheiro. Não Exatamente. é? Você tem que. Na crise estimula vezes 3, né? Você tem que. Tudo bem estimular na crise, tá certo, né? Suavizar os ciclos econômicos, legal. Agora, da onde você pega esse dinheiro para suavizar os ciclos econômicos? Exatamente. Das épocas de alto crescimento. Então agora era a hora da gente poupar. Porque se a gente entrar numa crise econômica com essa Selic a 15, a gente vai fazer o quê? Exatamente.